numa fase, vou chamar de encantamento, por que não? Porque, pelo que se esperava do Vasco, né, Edmundo, o time está vivendo uma fase encantada no Campeonato Brasileiro e consegue reverter um resultado difícil contra o Goiás, que é um time também na primeira divisão, na casa do Goiás. Foi uma atuação à altura desse Vasco que está vivendo uma grande fase com o Ramon, Edmundo? Olha, Zailan, sem dúvida, tirando o Flamengo e o Palmeiras, que tem poder de contratação, né, de contratar os principais jogadores, a maioria dos outros times, o Atlético Mineiro também contratou bastante, mas a maioria dos outros times, o que eles têm é organização. Isso faltava ao Vasco quando o Abel era o seu treinador. O Abel tem uma história lindíssima dentro do futebol brasileiro, um cara que eu trabalhei, que eu respeito, admiro, mas ele não estava conseguindo organizar o Vasco de uma forma que o Vasco pudesse ser vencedor. Para alguns foi ruim, mas teve essa parada aí de 4 meses e o Vasco trocou de técnico. Depois disso, o Vasco não perdeu mais. O Ramon estruturou o time, organizou o time, é claro, chegaram alguns bons jogadores, no caso, o argentino Benítez é um deles, né? E o Vasco começou a fazer jogo de igual para igual, né? Ir ao Serra Dourada ou a Serrinha, como foi de hoje, vencer o Goiás lá dentro não é fácil. Mas quando você está organizado e está com a moral elevada, é possível sim. Né? O Vasco teve 2 gols com desvio na defesa do Goiás, mas o Vasco teve volume, criou oportunidades para fazer o 3º, o 4º, só que não conseguiu e acabou vencendo nos pênaltis, na capacidade individual do goleiro Fernando Miguel. Ô Edmundo, vou completar já na primeira abordagem sobre essa vitória do Vasco, essa classificação em cima do Goiás, se o Vasco está ganhando força e pode almejar chegar ao título da Copa do Brasil, que é um torneio de mata-mata. Claro que num campeonato como o Campeonato Brasileiro, de 38 rodadas, é mais difícil que um time que não esteja entre os elencos mais fortes consiga chegar ao título. Mas na Copa do Brasil, no mata-mata, o Vasco mostra força para, de repente, surpreender e chegar a uma conquista? Vai ganhando corpo a equipe do Vasco com essas classificações. Acho que se o jogo fosse logo na semana seguinte, o Goiás vivia um momento muito melhor do que o Vasco. Hoje as coisas se inverteram. A gente tem que lembrar que depois entram mais 8 times, né? Os 7, não, entram mais do que 8 times, mas entram os 8 da Libertadores, o Bragantino, são acho que mais 10, 12 times que entram. Vem os 8 times da Libertadores e aí vem Palmeiras, vem São Paulo, vem Corinthians, vem Flamengo, Atlético Paranaense. Aí a coisa fica um pouco mais complicada, porque essas equipes vão estar mais encorpadas porque estão disputando a Libertadores. Acho que o Vasco tem 2 vertentes, aliás, 3 vertentes, hoje está em 3 campeonatos e tem que focar em chegar mais longe possível nas 3 competições. Mas se você me perguntar, o campeonato que o Vasco tem mais chance de conquistar seria a Copa do Brasil e a Sul-Americana, que ele ainda está vivo. Daqui a pouco vou mostrar os lances dessa vitória do Vasco no tempo normal e também nos pênaltis. Deixa eu dar uma passadinha com o Mauro Naves. Oi? Sampaoli está falando depois da vitória do Atlético Mineiro de virada na final do Mineiro, 2-1 sobre a Tombense. Vamos lá. Propio, más allá de la calidad que tiene, muestra hoy por pincelazo, la tendrá que demostrar mayor tiempo porque os jogadores do setor ofensivo têm tomado decisões erradas no último passe e em finalizações nas últimas partidas. Você acredita que a falta de entrosamento é responsável ou é o individualismo mesmo? Las dos cosas. Con decisiones. El volumen de ataque está, las aproximaciones y hundir al rival. Probleminha no áudio aí do Sampaoli, né? Daqui a pouco vamos tentar voltar com ele depois da vitória do Galo sobre o Tombense, 2-1, primeiro jogo
da grande decisão do Campeonato Mineiro. Mas eu ia passar com o Mauro Naves, antes da gente voltar a falar também do empate entre Corinthians e Fortaleza. Mauro, você conseguiu dar uma espiada também no jogo do Vasco, né, que está ganhando corpo, não só no Campeonato Brasileiro, mas agora também com uma boa classificação na casa do adversário na Copa do Brasil, hein, Mauro? Ah, não, com certeza. Observei uma boa parte desse jogo. E eu havia já dito à tarde aí, né? É complicado esse negócio do expediente lá, a gente fica dando palpites sobre resultados, né? É muito difícil acertar e tal. Esse eu acertei em cheio. Falei 2-1 Vasco com muita emoção. Vai para os pênaltis. Acho que falei isso para desespero do Edmundo. Na hora nem olhei na cara do Edmundo, sabe? Que estava também no expediente. Porque, claro que o Edmundo gostaria que já tivesse ganho com a vantagem necessária no jogo normal. Mas eu achava que ia ser complicado mesmo, sabe? Jogo para 1-0, 2-1 foi um chute que eu dei que dei certo. Achava que era 1-0 ali, bastante apertado, porque o Goiás também mudou de técnico e tal, deu uma animada, ganhou o clássico local lá e tal. E outra, né? Vale uma grana esse jogo, né? Isso motiva todo mundo. Jogos dessas fases aí valem 2 milhões, né? Então, é dinheiro que todo mundo está precisando, né? Nessa pandemia aí, todos os clubes, independentemente de serem mais ricos ou mais pobres. Jogo difícil. Assim, o Vasco teve mais chance, já podia ter vencido, mas as coisas, o futebol, estava 2-1, o Rafael Moura deu uma cabeçada assim, parece correta, né? Aquela pro chão e tal, mas o goleirão estava inspirado, hoje pegou. Se faz 2-2 ali, talvez complicasse, mas o Vasco, assim, teria poder ainda de fazer um 3-2 e tal, mas já complica o jogo. Enfim, aí o Rafael não conseguiu fazer nem nos pênaltis, né? Acho isso tudo que o Edmundo falou, sim. Eu acho que a chegada do Ramon aí agora deu uma mudada completa lá, completa. E aí é o seguinte, o elenco é ruim? Não, não é ruim. Ah, é excelente? Não, não é excelente. Mas se for um elenco organizado e afim, e a gente tem ouvido isso nas entrevistas do Ramon, que ele está assim, muito contente com a entrega de todo mundo, e isso faz uma diferença fundamental, porque o nível de todos eles está, olha, é muito parecido nesse campeonato. Você tem 1 ou 2 times que tem um elenco mais forte e tal, mas do que está jogando de bola, está tudo muito parecido. Então, você pega um grupo que está afim, a coisa pode ir para frente e o Vasco está provando isso. Por isso pode ir longe, sim, na Copa do Brasil. Acho que sonhar com o título do Brasileiro já seria, né, demais, mas enfim, amigo, é jogo. Está todo mundo aí embolado e ele está lá, nesse começo, ele está lá na parte de cima. Então tem que sonhar alto. Quando começou o campeonato, ninguém apostaria que o Vasco poderia, Libertadores não, quem sabe uma Sul-Americana, mas não vai ter risco de rebaixamento. Hoje o Vasco é uma das surpresas desse campeonato, com certeza. E graças ao bom trabalho do Ramon, que começa a ganhar opções, né, com a volta do Bruno César, que ele elogiou na última entrevista, que queria muito que ele voltasse, enfim. Então ele tem alternativas, Felipe Bastos muito bem nessa volta aí, muito dedicado, enfim, um time que vai dar trabalho nesse campeonato e, claro, também na Copa do Brasil. Legal, vamos tentar voltar agora lá em Minas Gerais, onde o Atlético Mineiro bateu o Tombense 2-1, primeiro jogo da final do Mineiro.